noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui? Que bom. Pode se sentar, que eu sei que você está louco para sentar. Queridos irmãos, é um privilégio estar aqui. Quero agradecer Noemi, Silas. É um privilégio e também uma responsabilidade. Tantos homens de Deus aqui, pastores, líderes. E é uma responsabilidade tremenda. Pessoas que me ensinaram e me ensinam sobre zelo, sobre constância, sobre prosseguir, avançar, continuar. E isso eu prezo muito. Então agradeço toda a liderança, todos. Pastor Vitor está aqui? Está aqui, né? Pastor Plínio também está aqui, Pastor Fábio está aqui também, Pastor Edivaldo. Amém, gente? Boa noite, tchau. Então, vai ficar cada vez pior para mim se eu continuar falando aqui. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou um pouquinho menos preguiçoso que a Cláudia, um pouquinho menos que a Sabrina. Faço parte da liderança da Igreja Ministério Tabernáculo de Oração, assim como o nosso querido irmão deixou claro aqui, a semente que vocês plantaram na vida do pastor Fábio. Tenha certeza que eu também, a minha vida, estar aqui hoje, é também um fruto de todo o trabalho e perseverança de vocês, de todo o amor a Deus, de toda a honra, de todo o zelo. Meu sogro, pastor Daniel, meu cunhado, pastor Júnior, eles são pessoas que são exemplos para mim, estão aqui sempre, fizeram parte e fazem ainda, creio eu, nessa comunidade, no elo de coração e espírito, porque somos irmãos, amém? E pela graça de Deus, Deus me presenteou com uma mulher maravilhosa e que, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria casado com ela. Então sou casado há 9 anos, vamos fazer 9 anos de casados. Logo teremos, presenças no lar. Mas, irmãos, Só 10, né? Sem me prolongar, em toda a gratidão que eu tenho aqui, externar a vocês e expor aqui também que a minha vida aqui é fruto de muito trabalho e muita honra a Deus de vocês também. Quero que vocês possam abrir a Bíblia de vocês. Aqueles que trouxeram, pega ela e anota, se trouxe caneta. Você que não trouxe Bíblia, começa a trazer, irmão. Começa a trazer Bíblia para o culto. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 em diante. Efésios capítulo 5, verso 15 em diante. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Muito bom. Bom, o texto, obviamente, ele já vem discorrendo, de toda a carta. Mas aqui no capítulo 5, do verso 15 em diante, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18, e atenta para isso agora. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, não ao homem, mas ao Senhor. Versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Amém?
Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo aqui. Nós desejamos a Tua presença, nós queremos ser transformados pelo Senhor, assim como foi orado aqui pela Noemi. Que o Senhor continue falando conosco expressamente, Pai. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Amém. Bom, nós lemos aqui Efésios. Para mim, uma carta a qual eu sou apaixonado, amo. Uma coisa, antes, não me deram o tempo aqui. Quantos aqui já receberam o pastor Júnior aqui? Meu cunhado. Já receberam ele? Ele vai que vai, sabe? Ele vai embora, tipo meia-noite, se deixar ele vai. Eu sou 2 vezes pior que ele. Vou. A Noemi me mandou uma mensagem e falou, 00:30, 1h da manhã você pode terminar. Meus irmãos, eu amo muito Efésios. E nós lemos aqui um trecho muito importante. Essa carta aqui, Paulo ele escreve quando ele está preso em Roma. E isso tem que ficar muito cravado em nosso coração, para nós compreendermos ainda mais o tamanho conteúdo que há nessa carta. Se nós fôssemos pegar um texto-chave para essa carta aqui, seria o do capítulo 4, onde nós podemos ver que o motivo da carta, Paulo está expressando aqui que o motivo dela é que ele possa obter, e que, claro, Deus possa obter unidade da igreja. Ele quer visualizar isso, por isso que ele está escrevendo essa carta. Então o tema principal é a unidade da igreja. Nós vamos encontrar aqui, bem claro para nós, se nós fôssemos dividir essa carta, primeira parte dela, do capítulo 1 ao capítulo 3, segunda parte do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 3 aquilo que Deus fez por nós. E daí em diante, quando nós começamos a ler, quando nós começamos a nos atentar, do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos perceber aquilo que Deus espera que nós façamos, mundo, onde estamos inseridos, depois daquilo que Ele fez por nós. É impossível aqueles que foram encontrados por Jesus não responder a Ele. É isso que essa carta está nos dizendo aqui, é isso que essa carta está nos apresentando. Mas perceba que nós lemos aqui o capítulo 5, só que uma revelação aqui. Capítulo 5 vem depois do capítulo 4. Então, para nós entendermos aqui o que está acontecendo no 5, nós precisamos compreender o que ele está deixando expresso, como eu disse aqui no capítulo 4. Porque quando nós vamos ler, na versão que eu li aqui, do versículo 15 em diante, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outras traduções nós vamos encontrar um portanto. Ou seja, de acordo com tudo que Paulo está dizendo, de acordo com tudo que foi revelado, de acordo com tudo que ele está declarando, sobre aquilo, por exemplo, que Deus fez em nós, ele está dizendo, portanto, já que ele fez algo, portanto agora, vivam não como insensatos, mas como sábios. E algo importante no versículo 16, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Nós vivemos num mundo hoje que sim, eu diria que se aproveita cada oportunidade que tem, salvo aqueles que, como eu um dia, deixou alguma oportunidade passar e você. Mas aqui não fica, eu não sei para vocês, mas fica muito claro para mim que não é aproveitar a oportunidade de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser aproveitado. Não é aproveitar a oportunidade de acordo com aquilo que o meu sentimento acredita que tem que ser aproveitado. Não é isso que o texto está dizendo. Aproveite de acordo com o que o seu sentimento diz. Aproveite as oportunidades da vida de acordo com aquilo que o seu coração está dizendo para você fazer. Não é isso que o texto está dizendo. E isso fica muito claro para nós. Então ele está fazendo uma ligação com o que vem antes. Uma ligação com, poxa, Vini, você poderia me dizer, por exemplo, o que vem antes? Claro, eu poderia dizer o que vem antes. Capítulo 1 de Efésios, bendito seja o Deus Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu antes da criação. Olha essa verdade, irmão. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou. É escolha. Deus nos escolheu. Quantos aqui são escolhidos por Ele? Ele nos lavou, Ele nos perdoou, Ele nos comprou. Nós somos povo dEle. É isso que o texto está dizendo aqui no capítulo 1. No capítulo 2, olha o que o texto está dizendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões, mortos em seus pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, vocês viviam satisfazendo a vontade da carne. Anteriormente, versículo 4, todavia, todavia, entretanto, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Vocês estão começando a compreender o que está acontecendo no início da carta, qual é a verdade que ele está expondo aqui. Então, se eu fosse ser bem básico e bem objetivo aqui, você e eu fomos salvos por Deus. Não, acho que você não entendeu. Não estou dizendo que você ganhou 100% na bolsa da faculdade. Eu não estou dizendo que o seu salário aumentou. Eu não estou dizendo que tem um carro novo te esperando lá na rua. Eu estou te dizendo que Deus te salvou. Essa é a maior, a mais bela, a mais pura verdade que o homem pode receber. E o texto aqui de Efésios está dizendo isso. Vocês estavam mortos, agora têm vida, vocês foram salvos. Eu não entreguei para vocês a chave de uma casa. Eu entreguei para vocês a vida e vida em abundância, a vida eterna. Eu dei a vocês, eu escolhi vocês. E aí ele começa, então, portanto. Capítulo 5. Entretanto, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Percebe que aproveitar as oportunidades agora não está mais debaixo de uma vida baseada nas minhas emoções, nos meus desejos, porque o texto já disse, vocês foram tirados dessa vida. Então ele está dizendo agora, já que foram tirados, já que foram salvos, já que foram amados, já que foram abençoados, já que foram tremendamente sarados, curados, regenerados, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E que não seja como insensatos, mas como os sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí ele chega no versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Meus irmãos, começamos então a compreender o desejo de Paulo e claramente o desejo de Deus para nós. Claramente o coração de Deus para nós. Vini, eu não conheço qual é a vontade, o desejo, o propósito de Deus. Está aqui, claro e bem expresso. Ele te escolheu, te chamou, te lavou, te perdoou. Ele ama você e Ele deseja que você seja salvo. Quando ele está dizendo, não vos embriagueis. Portanto, cuidado, aproveitem de maneira sábia, não insensata, não se embriague com vinho. Irmão. Ele está falando o que é muito pertinente para os nossos dias. Ele está alertando algo aqui que é muito pertinente para os nossos dias. A embriaguez, aqui no texto, fala daquilo que Deus não deseja para nós. Fala daquilo que Deus não quer nos entregar. Daquilo que Deus não quer nos dar.
ela não alerta somente o malefício da embriaguez. Ela não está alertando só sobre o malefício que a embriaguez pode causar, mas está em contraste com o desejo verdadeiro de Deus para nós e com aquilo que o mundo tem para nós. Ou seja, há aqui um convite: sejam cheios do Espírito, e não vos embriagueis com o vinho, e não vos embriagueis com este mundo, com este século, com aquilo que os olhos são atraídos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta. E eu quero de novo, mais uma vez, cravar isso aqui. Ele está dizendo, após deixar bem claro: vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você me fizesse uma pergunta aqui agora, dos jovens que estão aqui, todos são jovens, amém? Se você me fizesse uma pergunta: Vini, olha, sabe, estou vivendo aí minha vida, me levando, está tão difícil. Sabe, está tão difícil, tão difícil. Me diz uma coisa, o que Deus tem para mim? Deus quer você cheio dele. O que Deus tem para mim? Deus quer você cheio dele. Agora, essa embriaguez aqui, ela se faz importante nesse momento aqui, e principalmente na atualidade, porque a embriaguez, ela mexe com o ser humano. Aqueles que estão embriagados têm algumas alterações no corpo. Eu não sei aqui, para aqueles que já beberam. Eu nunca, graças a Deus. Mas a embriaguez, ela traz algumas alterações no corpo. Uma das alterações é o humor. Você vai perceber que aquele que está embriagado, ou está muito alterado, ou ele está muito triste. Há equilíbrio? Não, né? Dificilmente. Não há. Numa embriaguez, não. Numa embriaguez, por exemplo, há alterações cognitivas. Ou seja, mentalmente dizendo, não se tem como decidir nada. Não se tem como fazer nada. Eu estou no 9º semestre de psicologia. Graças a Deus. Falta 10 semestres, 5 anos, partilho da mesma... Sabrina está aqui? Partilho da mesma dor. Te entendo. Mas olha, sem preguiça, estuda, hein? Porque vai valer a pena. E sabe, quando eu fui me aprofundando cada vez mais na área, eu pude perceber, obviamente, há um vazio existencial no ser humano, isso é claro, mas você percebe que tais drogas, como essa que eu estou dizendo aqui agora, como por exemplo que gera vício, nós vamos perceber que uma das alterações, além da alteração cognitiva, além da alteração no humor, uma das alterações que a embriaguez traz é a alteração na visão. Ou seja, aquele que está embriagado não consegue enxergar direito. Aquele que está embriagado, se não consegue enxergar direito, não sabe para onde está indo. Ele não sabe sequer quem está ali na sua frente. Tudo bem, estamos aqui, Zona Leste, Jardim Teorina. Eu já encontrei vários na rua, caminhando para a nossa comunidade, estando lá. E você até pega uns caras que sabem o que está fazendo. Brincadeiras à parte, dificilmente alguém que está embriagado realmente sabe o que está fazendo. Realmente sabe para onde está indo. Realmente sabe aquilo que está enxergando. E eu estou falando isso por quê? Porque o texto está nos dizendo, não se embriaguem. Por quê? Porque ao se embriagar com este século, você não consegue enxergar. Ao se embriagar com este século, você não consegue pensar. Ao se embriagar com este século, você não consegue andar. Você não caminha. Você não vai para nenhum lugar. Acha que está indo, mas não está. O texto está dizendo, ao se embriagar com este século, saiba, sua visão será ofuscada. Ao se embriagar com este século,
a sua visão é turva, a sua visão é embaçada, você tem problemas no intestino, ou seja, acredito que você já está entendendo. Sabe, alguém pode me ajudar aqui? Tem uma pessoa, eu queria escolher uma pessoa. Pode vir aqui, mano. Sei que tá com a cara de soninho, né? Quer ver? Vem aqui, Rafa. Vem aqui, mano. Seguinte. Rafa consegue chegar até aqui? Então vem. Rafa tá aqui comigo. Tudo bem, cara? Beleza, bom te ver. Seguinte. Chamei o Rafa. Ele veio. Ele conseguiu chegar até aqui, sim ou não? Mas alguém pediu? Sim ou não? Sim. Houve uma ordem, entre aspas, né, um pedido. Ele saiu do lugar dele, chegou até aqui, subiu a escada e tal, etc. Se eu te disser que o Rafa está bêbado, você acredita? Tem gente que não respondeu. Oh. Se eu te disser que o Rafa está bêbado, vocês acreditam sim ou não? Então vamos lá, Rafa. Seguinte, você vai fazer o seguinte. Vai caminhar aqui, virar à esquerda, depois vai voltar e sentar no teu lugar. Fechou? Então vamos lá. Pediu licença ainda. Vamos lá. O Rafa fez o que eu pedi, sim ou não? Sim. Segue, vira à esquerda, volta para cá e senta no seu lugar. Pediu até licença, foi educado. Perceba, claramente, se eu perguntasse para você, ele está bêbado? Você diria, não, ele não teve dificuldade para descer aqui. Ele não teve dificuldade de vir até aqui. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte. Não pensem em um nível básico de embriaguez. O texto está dizendo aqui de um nível profundo. Não estejam embriagados, nível máximo. Por isso que ele está dizendo, encham-se no Espírito Santo, não nível básico. Então ele está dizendo, aquele que está embriagado não consegue seguir o que foi orientado. Eu orientei, Rafa, faça isso, vire à esquerda, volte, sente no teu lugar. Aquilo que foi orientado, ele fez. Respondeu à orientação. É só uma dinâmica simples, para que você entenda que aquele que está embriagado, e principalmente embriagado com este século, embriagado com aquilo que atrai os olhos, embriagado principalmente na nossa atualidade, geração que é midiática, frenética nas redes sociais, mergulhada nessa época midiática. Aquele que não está embriagado com este século, responde às orientações, e aqui eu quero parafrasear, responde às orientações divinas. Mas aquele que está embriagado com este século tem dificuldade de responder à orientação, tem dificuldade de caminhar, tem dificuldade de ver o que está à sua frente, tem dificuldade de ouvir. O texto bíblico está dizendo, e é o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, não vos embriagueis, porque ao se embriagar, a sua visão é embaçada, é turva. Não vos embriagueis. Por que nós encontramos hoje vários jovens cambaleando na vida? Por que nós encontramos hoje não só jovem, mas uma geração caindo pelas beiradas na vida? Por que nós encontramos hoje pessoas nos becos? Eu não estou criticando. É obviamente que nós precisamos nos compadecer a esses irmãos. Quem sou eu? Não sou melhor do que ninguém. Mas o que estou querendo dizer aqui é que se estão cambaleando, se estão nos becos da vida, se estão com a visão turva, embaçada, é porque está embriagado com este século. É porque está embriagado com este mundo.
é porque está embriagado com as coisas que tem atraído, e é isso que o texto está nos advertindo. Não vos embriagueis, porque ao se embriagar, a sua cognição é alterada, o seu olhar, a sua visão é alterada, a forma de você andar é alterada, e Deus não tem isso para nós. Deus está dizendo, sejam cheios do Espírito, porque ao serem cheios do Espírito, visão aberta, caminho, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei com quem eu tenho que falar, eu sou livre pelo Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui entendendo? Meus irmãos, o embriagado não consegue ver com clareza, pode achar que está andando, mas não está. Sabe, talvez nessa noite tenha pessoas assim. Tenha pessoas nessa noite aqui que não está conseguindo enxergar o caminho. Talvez não está conseguindo andar, está cambaleando. E que bom que essa pessoa ou essas pessoas estão aqui agora. Que bom. Porque o médico dos médicos, aquele que não dá um simples colírio, aquele que restaura a visão, aquele que restaura o caminho, aquele que restaura a fala, aquele que restaura. Jesus não veio mudar o nosso comportamento. Eu sou um psicólogo. Eu não estou dando um tiro no meu pé. Jesus não veio mudar o nosso comportamento, Ele veio nos dar um novo coração. Ele não está dizendo, deixem de fazer o pecado. Ele está dizendo, eu desejo que você pare de amar o pecado. E Ele está falando de coração. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem compreender. Jesus é esse, a qual eu encontro nos evangelhos em Lucas, Ele dizendo, eu vim para dar vista aos cegos. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite a fim de dar vista àqueles que estão embriagados com este século. Ele está aqui nessa noite a fim de dar vista àqueles que estão totalmente embriagados, estão totalmente caindo pelas beiradas, estão totalmente não sabendo aquilo que fala, não sabendo para onde vai, não sabendo para onde ir. Ele está aqui. Ele está aqui. E o mais interessante de tudo é que quando ele fala sobre isso em Lucas, a palavra no grego, para nós, ele veio dar vista aos cegos, parece entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele só assim veio dar a vista, não, mas aqui está falando de uma cegueira mental. Eu vim para dar vista, liberdade à mente, aos olhos. Esse é o Cristo que está aqui nessa noite, irmãos. Então, se eu fosse pontuar, o ponto 1 seria que a embriaguez, ela traz alterações no corpo. Ela traz alterações na visão. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas se você entrou embriagado com esse século, você vai saber que talvez a sua visão está deturpada, que talvez o seu caminhar esteja errôneo, que você não está conseguindo. Existem alterações por conta disso. Mas o segundo ponto é que a embriaguez fala de um desejo. A embriaguez aqui nesse texto fala de um desejo. Embriaguez fala de um desejo por prazer. Aquele que se embriaga começa, e talvez aquele que ainda assim está no vício alcoólico, ele está desejando alimentar o seu prazer. E tudo bem, existem os fatores de um viciado. Existem diversos fatores, na verdade, que nós poderíamos até considerar. Mas é fato que a embriaguez fala de um desejo por prazer. E outra coisa, desejo por fuga. Quem se embriaga quer fugir de algo. Quem está se embriagando
está fugindo de alguma coisa. E nós estamos hoje imersos numa geração que deseja a embriaguez, que está desejando o prazer, que deseja prazer e prazer e prazer. Uma geração que está olhando para onde não era para olhar. Uma geração que está falando o que não era para falar. Uma juventude, e diria mais, não só uma juventude, mas que se envolve em coisas que não era para entrar, que só está se envolvendo porque está embriagado, que só está entrando porque está totalmente cego, que só está entrando porque está totalmente cego. Embriaguez fala de desejo por fuga. Talvez você entrou aqui nessa noite e tem tentado fugir da voz de Deus. Por tanto tempo, talvez Ele tenha te chamado, te escolheu, te deu dons, talentos, para que você servisse a igreja, a comunidade, honrasse a Ele. Mas só que você está embriagado e está fugindo. E aí você deixa os compromissos, deixa a família, deixa o ministério e larga. Porque está embriagado. Sabe? Quando eu leio a Bíblia, eu sempre questiono a mim mesmo. E eu vejo Jesus nos evangelhos respondendo aos discípulos: o que desejas que eu faça? Sabe, se Jesus chegasse agora para nós aqui, e Ele nos perguntasse: o que você deseja que eu faça? Jesus, ele é incisivo. Ele é incisivo. Ele não pergunta o que você sabe, o lugar que você estudou, o emprego. Não. O que você deseja? Isso é tão importante para nós entendermos, irmão. É tão importante. Porque quando Jesus está perguntando o que você deseja, Ele está expondo e quer expor de nós aquilo que a gente ama. Ele quer expor de nós aonde está o nosso coração. E Ele está dizendo o que você deseja. Porque aonde está o meu desejo, está o meu coração. Aonde está aquilo que eu desejo, aí está o meu coração. Meus irmãos, Jesus está perguntando para nós nessa noite: o que vocês desejam? O que desejam de mim? E com essa exposição aqui, sendo bem sincero e dando até um toque para vocês, eu diria para ele: eu estou embriagado. Cura minha visão. Eu não sei para onde eu estou caminhando. Cura meus pés. A gente está pedindo coisa para Jesus que nem era para estar pedindo. E me perdoa aqui, tá? Eu sei que Ele supre as nossas necessidades. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco sempre. Mas eu não me imagino sentando com Jesus e dizendo para Ele assim: olha, Deus, esse semestre aí, meu, sabe? Poxa, eu passei. 9º semestre, vou pro 10º. Olha, Senhor, meu salário aumentou essa semana. Poxa, e Ele vai valorizar quando eu disser isso. Vai me ouvir. Mas eu imagino Ele respondendo: cara, e aquela curtida lá que você deu no Instagram? Pô, que legal, você passou no semestre, aumentou o salário, né? Mas e aquela mulher que você olhou lá no ponto de ônibus? Ô cara, e aquele fulano da igreja que você desceu o pau nele quando estava nas costas? O que é que você deseja? Deus, eu desejo que eu passe no semestre. Não.
Deus, tira essa carnalidade de mim. Eu estou cego. Eu estou falando coisa que não deveria falar. Eu estou caminhando para onde não deveria caminhar. Deus, transforma e regenera a minha vida. Meus irmãos, quem está entendendo aqui? Ele deseja restaurar a nossa visão, restaurar o nosso andar. Aí nós começamos a compreender. Nós começamos a entender o que está expresso no capítulo 5, no capítulo 6. Porque, pensa comigo, capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer o pai é treta. Porque está falando também de carnalidade. Ei, honra, responsabilidade. Aumentou a voz? Que isso? Peia. Hoje em dia não, né? Hoje em dia toma o celular. Mas brincadeiras à parte. Capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais. Versículo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, funcionários, obedeçam aos seus patrões. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amem as suas esposas, suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Nós começamos a compreender o que está escrito aqui, depois que nós entendemos o convite de Deus para nós. Não se embriaguem com esse mundo, mas encham-se do Espírito Santo. Porque não tem como responder ou respeitar o pai, respeitar o patrão. Não tem como amar a esposa, como Cristo amou a igreja, sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele está dizendo, se vocês estiverem embriagados, aquilo que você vai falar é morte. Aquilo que você olhar é morte, porque está embriagado com esse século. O convite é, encham-se do Espírito Santo, porque através do Espírito, você sabe para onde está indo, você sabe o que está falando, você sabe o que está desejando, você sabe aonde está olhando. E aí então entendemos, tudo é para a glória de Deus. Irmãos, Deus quer restaurar essa noite as nossas vidas, e eu me incluo nisso, como Ele fez com o apóstolo Paulo, como Ele fez com aquele homem que perseguia. Eu era Paulo, naquele caminho, mas, durante a minha viagem, Jesus me encontrou. Jesus te encontrou, irmão. E Ele deseja encontrar pessoas aqui nessa noite. Ele deseja abrir visão, Ele deseja isso. Para ficar ainda mais fiel a essa verdade. Poderíamos nos lembrar da ressurreição de Lázaro. Eu amo essa história. João capítulo 11. Jesus demora para chegar. Jesus deixa Lázaro morrer. Lázaro estava morto quando chega a notícia? A Bíblia diz que a notícia chega para Jesus da seguinte forma: seu amigo está doente. Não está morto. Seu amigo está doente, está respirando. Jesus espera quantos dias? Quantos? Ele deixou Lázaro morrer. Aqui ficaria uma clara aplicação para nós. Os amigos de Jesus não passarão o cristianismo, a vida, tendo um mar de rosas. Teremos sim dificuldades. Teremos sim e vivenciaremos dores. Jesus recebe a notícia, esse homem está doente, mas ele morre. E Jesus diz, tudo isso aí que está acontecendo, tudo
Eu sei que está doendo. Eu vou fazer parte disso. Eu vou chorar com vocês. Eu vou até vocês. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Agora perceba uma coisa. A sociedade atual vive numa premissa que nós não devemos sentir dor. Devemos buscar sempre sermos fortes. Como nosso querido amigo falou aqui. Seja sempre forte, seja sempre o melhor, seja sempre grande. Fraco? Nunca. Não seja assim. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Não é assim que a Bíblia nos mostra. Porque aqueles que se humilham, aqueles que quebrantam o seu coração, aqueles que podem dizer, eu sou fraco. Minha visão está deturpada. Aqueles que dizem dessa forma, esses encontram favor e graça de Deus. Esses encontram favor e graça de Deus. Então, nós podemos ver que as crises, elas são inevitáveis. Lázaro era amigo. Jesus o amava. Mas, quando Jesus chega até o local onde Lázaro está morto, eu fui lá em Israel. E para mim, foi o local que mais arrebentou comigo. Inclusive, iremos no ano que vem, se você quiser, me procure no final. Fecha aspas. Mas arrebentou comigo. Quando eu entrei no local onde a história diz que foi ali que Jesus esteve, e ele disse, Lázaro, saia para fora. Eu só imaginava Jesus me chamando. Eu só imaginava Jesus dizendo, Vinícius, saia para fora. Porque você estava morto nessa vida. Porque você caminhava como um zumbi morto. Mas agora eu entrei na história. Eu entrei no local. Eu entrei na cidade. Eu cheguei. Eu estou falando. Alguns estudiosos dizem que Jesus precisou, tamanho o seu poder, ele precisou dizer, Lázaro, saia para fora. Porque se ele só dissesse, saia para fora, muitos mortos sairiam. E nós podemos aprender algo interessante nessa história. Porque quando Jesus diz, Lázaro, saia para fora, eu não sei se você consegue compreender comigo, mas Lázaro sai envolto de pano, de ataduras. Jesus diz, Lázaro, saia para fora. Lázaro ressuscita e sai. Quando sai, não sai bonitinho, caminhando com a roupa. Ele sai cheio de atadura. Ele sai cheio de pano em volta dele. E algo fica aqui para nós. Jesus liberou uma palavra de vida para Lázaro. E quando ele sai envolto de panos. Então, ou seja, sua visão está? Ele não consegue enxergar. Por quê? Tem pano. Estava embriagado de morte. Estava envolto na morte. E é o que a nossa geração está vivendo atualmente. Embriagado em meio à morte. Bêbado em meio à morte. Só que Jesus entrou na história. E ele diz, vem Lázaro. E aí ele diz no texto, João capítulo 11. Desatai-o. Deixem ir. Parece entrar aqui e sair por aqui. Mas o que ele está dizendo é aqui. O que ele está dizendo é, quando eu entro na história, eu restauro a visão. Quando eu entro na história, eu restauro o caminho. Quando eu entro na história, eu desato as mãos. Não é uma vida de prisão, é uma vida de liberdade. Quando eu entro na história, eu restauro por inteiro. Não é 20%, não é 30%. Eu restauro 100%. Tira as ataduras dele agora, porque ele precisa enxergar. Agora ele não enxerga mais na perspectiva humana. Ele enxerga na perspectiva divina, que liberou sobre ele uma palavra. Saia para fora. Agora, esse homem Lázaro, quando enxerga a luz, ele não enxerga como antes, ele enxerga baseado e respaldado numa palavra. Ele agora saiu da morte para a vida.
Sua visão agora está aberta. E não é só meramente aberta, está livre pela palavra e pelo poder de Deus. Encham-se do Espírito e não vos embriagueis com este século, porque a palavra divina tem vida, tem visão restaurada. Se eu fosse me aprofundar ainda mais, ele diz, tire a atadura dos pés dele. Porque quando eu libero uma palavra de cura, porque quando eu libero uma palavra de ressurreição, eu tiro da morte para a vida. Quando eu libero uma palavra, não tem como, tem que andar debaixo daquilo que eu liberei. Tem que ter uma caminhada agora, livre. Desatai Lázaro, porque ele estava morto, mas agora está vivo. Tire as ataduras do seu braço, tire aquilo que sufoca ele. Agora ele tem uma palavra, e qual é? Você estava morto, mas agora tem vida. Lembra de Efésios? Nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Quantos aqui são Lázaro? Eu sou Lázaro. Eu sou Lázaro. Ele entrou na minha história, ele entrou na minha cidade, ele entrou na minha casa. E ele disse, saia para fora. Desatai, porque ele está enxergando morte, ele está embriagado com este século, ele está cego, ele está morrendo, ou melhor, ele está morto, mas ele entrou nas nossas vidas, ele entrou nas nossas vidas, sabe, você jovem que está aqui, até mesmo os mais experientes que estão aqui, um conselho de um jovem de 30 anos para você, aproveite cada oportunidade que Deus nos dá, mas não aproveite como o mundo quer que a gente aproveite, não aproveite de acordo com o seu sentimento, aproveite agora, debaixo de uma palavra que foi liberada, saia para fora. Como que eu aproveito as oportunidades que eu tenho agora? Debaixo de uma palavra que foi liberada. Você tem vida. Não ande mais como andava. E o mais lindo ainda, Ian, pode vir aqui, por favor. O mais lindo ainda é que nós vamos ver, e eu queria que você abrisse, se pudesse. Eu queria fixar só em Efésios aqui, mas eu quero que você possa abrir em João 11, e eu já estou encerrando aqui. Eu fiz umas pesquisas nos meus estudos, que quando o líder ou o pastor, eu não sou pastor, né, assim, mas quando o líder, o pastor, ele fala, estou encerrando, há uma alegria generalizada no meio do corpo da igreja, sabe, eu não sei se aqui acontece isso, na nossa comunidade às vezes rola, sabe, estou encerrando, a pessoa já, é isso, vou falar de novo, porque aí fica melhor, estou encerrando, gente, por isso que é bom ter amigos no local. João capítulo 11, nós, como eu disse, temos aqui a morte de Lázaro. E aí nós vamos encontrar no versículo, eu falei 11, mas é capítulo 12, perdão. No versículo vamos ler o 9. Capítulo 12, versículo 9. Enquanto isso, vocês acharam? Amém? Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, olha só, irmãos, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver quem? Para ver quem? Qual Lázaro que era? A quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois, olha o motivo, pois por causa de Lázaro, muitos
estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Eu vou ler de novo. Muitos queriam matar também Lázaro. Por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e agora passavam a crer em Jesus. Imagina a cena, irmãos. Aqui é um almoço, um jantar, uma comida. Onde está Jesus na mesa. E quem está na mesa junto? Eu. Lázaro, chamado da morte para a vida. Lázaro agora não está mais embriagado, envolto em morte. Lázaro está sentado na mesa com Jesus. A gente muitas vezes trata o milagre como um fim, mas não é um fim. É um meio para que possamos nos ver e nos encontrar com Cristo e assentarmos com Ele. Imagina essa reunião. Jesus e aquele que estava morto, mas ressuscitou. Está sentado na mesa. Está sentado na mesa. Vini, o que você está querendo dizer com isso? Não vos embriagueis com este século. Não vos embriagueis com as paixões deste mundo. Jovem que está aqui, aos mais experientes, a minha vida principalmente. Não podemos nos embriagar com aquilo que atrai os nossos olhos. Não é esse o convite de Deus para nós. O convite é: encham-se do Espírito Santo de Deus, porque ao se encherem, agora a visão é restaurada, agora o caminho é restaurado, agora a fala é restaurado. E mais, você e eu temos lugar na mesa. Ele nos coloca para sentar com Ele. E digo mais, porque aqueles que olharem para nós, pastor Fábio, aqueles que olham para você, os pastores da casa aqui, aqueles que olham para nós, tem que sair da vida antiga e começar a crer em Jesus. E tem que começar a acreditar em Jesus. Porque aqueles homens estavam querendo matar Lázaro, porque Lázaro estava evangelizando todo mundo. Mas Lázaro não estava evangelizando todo mundo com falas filosóficas, ou falas inteligentes, ou falas... Jesus está nos chamando não para sermos meramente falantes daquilo que nós estamos lendo, mas para nós possamos ser testemunhas daquilo que vemos, daquilo que presenciamos. Irmão, essa noite é especial. Mas não porque eu estou pregando aqui. Não. É especial porque aquele que veio para dar vista aos cegos está aqui. Aquele que veio para chamar da morte para a vida está aqui. Olha, eu quero te dar um conselho. Seja intenso, apaixonado por Jesus. Temos lugar na mesa. Temos lugar na mesa.